Nós vamos falar agora da briga do Lula com a Venezuela. Olha só, o procurador da Venezuela está acusando o Lula de ter forjado o acidente para escapar dos BRICS. Olha que coisa, hein, cara? Eu não sei não, hein? Eu confesso para vocês que eu não sei. Essa história do acidente do Lula realmente foi muito estranha. Para mim pode ser qualquer coisa, desde ser muito pior para o Lula, quanto não ter sido nada mesmo e ter sido tudo forjado para o Lula não ficar ali com o Maduro e não acabar cedendo ao Maduro, né? Porque você sabe, né? O Lula ama o Maduro, ama de paixão o Maduro. O Lula tem um amor homossexual pelo Maduro, assim, completo, né? Realmente de sexo homossexual mesmo. Então, se o Lula fosse lá, bastava o Maduro dar aquela chamada na orelha do Lula que o Lula baixava as calças na hora. Aí o Lula ficou com medo e inventou esse negócio de cair no banheiro. Não duvido nada, não duvido. Talvez o procurador da Venezuela tenha um caso aqui, mas vamos entender esse negócio porque tá engraçado, cara. E eu tô torcendo pela briga. Quanto mais esse pessoal brigar é bom, por quê? Porque um sabe das merdas do outro. O Lula é muito amigo do Maduro, o Lula sabe das merdas do Maduro toda. E o Maduro também deve saber de um monte de merda do Lula aqui no Brasil, né? Tem que brigar mais. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, cara. O procurador da Venezuela, vocês sabem, não gosta do Lula, né? Já falou, já criticou o Lula um monte de vezes, já falou que o Lula fraudou a eleição e não sei o que lá. O cara tá injuriado com o Lula. Por quê? Porque o Lula contava, melhor, o Maduro contava com o Lula para ajudar o Maduro lá na Venezuela, né? E o Lula deu toda a impressão disso. Todo mundo sabia que era uma roubada. Por quê? Porque, de novo, o Lula é um jabuti no alto da árvore. Quem acha que o Lula é o presidente do Brasil está enganado. Botaram o jabuti lá no alto da árvore e o Lula não tem tanta liberdade de escolher as coisas aqui não, né? É o pessoal que está por trás do Lula, o STF, né? A aristocracia socialista de Brasília que está mandando no show, né? O Lula foi muito empolgado com esse negócio de ajudar o Maduro, se comprometeu com um monte de coisa lá com o Maduro, só que o Maduro fez merda, né? Ou seja, o Lula achava que o Maduro ia ganhar a eleição lá na Venezuela. O Lula talvez achasse mesmo que o povo da Venezuela gosta do Maduro, não sei de onde que ele tirou essa ideia, né? Mas enfim, quebrou a cara. E aquilo era a coisa mais fácil de perceber que ia dar merda essa eleição da Venezuela. E eu falei aqui dias antes que vai dar merda, vai ser fraude, não tem jeito. E foi o que aconteceu exatamente, né? O pessoal do TSE ia mandar observador para coisa da Venezuela. Vocês lembram desse vídeo que eu fiz aqui alguns dias antes? Falei, o TSE vai entrar numa roubada, mandando observador para a Venezuela. Por quê? Vai ficar entre o fogo e a frigideira, vai ficar ali numa situação que não tem soluções boas, né? Ou ele vai ter que sancionar e dizer que está tudo ok com a Venezuela, com as eleições da Venezuela, o que, né, ia ser uma quebra completa de confiança do TSE, ou ia ter que criticar a Venezuela e aí botar o governo brasileiro também numa posição ruim de ter que criticar o Maduro lá na Venezuela. Ou seja, não tinha saída boa para isso daí. O problema é o Lula, que o Lula garantiu para o pessoal todo que as eleições na Venezuela seriam tranquilas e coisa e tal, seriam honestas, empenhou a palavra dele e se ferrou. Agora tá nessa briga, né? Fica com o pessoal do Maduro desesperado, porque o Maduro não tem apoio nenhum lá no país dele, querendo o apoio do Lula para alguma coisa, e o Lula querendo fugir disso, porque sabe que o Lula não tá tão forte assim também não. É o famoso abraço dos afogados, né? Se o Maduro tentar se segurar, tentar se salvar agarrando no Lula, tá arriscado afundar os dois nessa história, né? Aqui, ó. O procurador da Venezuela acusa Lula de ter forjado o acidente para escapar dos BRICS, aqui, ó. Sem nenhuma evidência, segundo o pessoal aqui da CNN, o procurador-geral do Ministério Público da Venezuela, Tarek William Saab, é o mesmo que criticou o Lula outro dia, né? Afirmou que o presidente Lula manipulou o corte na cabeça que sofreu antes da cúpula dos BRICS para vetar a entrada do governo de Nicolás Maduro nos BRICS e coisa e tal. Fontes diretas e próximas do Brasil me informam que o presidente Lula da Silva manipulou um suposto acidente para usá-lo como álibi, com o pretexto de não participar da recente cúpula dos BRICS, né? Disse o procurador-geral lá, né? A versão de que o acidente impediu Lula de viajar não foi nada além de um engano para perpetrar o veto contra a Venezuela, eludindo sua responsabilidade com o presidente Putin e demais presidentes e não sei o que lá e não sei o que lá. Pois é, o cara tá chateado com isso, né? Agora, tem outra coisa aqui, ó. O Lula apareceu pela primeira vez com pontos na nuca, né? O primeiro evento aí depois da queda do banheiro,
realmente tem pontos aqui na Luca, levou pontos aqui, tá aqui a imagem dele com os pontos e coisa e tal. Eu não sou médico, não sou especialista, tem pessoas que falaram aqui, não, porque não teria que raspar o cabelo, né, dar ponto com o cabelo. Eu não sei, eu não sou de medicina, não sei como é que funciona isso, de repente só afasta o cabelinho ali, né, e dá o ponto, não sei dizer se isso é certo ou errado. Agora, o que me chama a atenção nesse negócio aqui, ó, é que o Lula adiou mais uma viagem. Ele ia participar da COP16 sobre biodiversidade na Colômbia. A previsão do embarque seria na próxima terça-feira, e ele adiou essa viagem. É a segunda viagem internacional que o Lula cancela por causa do acidente, depois de evitar ir para os BRICS. E lembra, ele tinha falado que ele não ia para os BRICS, mas nessa viagem ele ia. Então, repara que esse negócio do acidente do Lula está mal contado dos dois lados, né? Tem o pessoal que desconfia que não era nada, que foi só usado para o Lula não ir nos BRICS e coisa e tal, mas eu acho que tem o outro lado também. Essa coisa parece ser mais séria do que o pessoal imaginava, porque ele continua fazendo um monte de exames, os médicos dizendo que está tudo bem, não, está tudo bem, está tranquilo, está apto para o trabalho, não sei o que lá, mas ele continua adiando as coisas, né? Só vai voltar para o trabalho no Palácio Planalto na segunda-feira. Essa viagem de terça-feira já foi adiada também, ele falou que participaria, já foi adiada também. Ou seja, vai fazer outro exame daqui a 5 dias para ver como é que está a situação. Ou seja, não sei não, esse troço aqui pode ainda dar mais merda do que eles imaginam, né? Ele teve no Planalto hoje, tá? Mas só para assinar o acordo lá de Mariana e coisa e tal, né? Enfim. Então, o pessoal da Venezuela está muito chateado com o Lula, denunciando a agressão e veto do Brasil à entrada nos BRICS, né? O Maduro, de novo, o Maduro está precisando de apoio internacional. Ninguém acredita na eleição da Venezuela. Ele precisa que outros presidentes falem que não, tá ok, Maduro. Foi tudo certo, você é o presidente da Venezuela mesmo e coisa e tal, né? O Putin, não tem problema nenhum com o Putin, porque o Putin já abstraiu esse negócio de democracia, né? O Putin já falou, não foi o Putin, na verdade foi o Peskov que falou, que é o auxiliar do Putin, que esse negócio de democracia é uma burocracia cara, né? Né? Será que ele não está errado? Será que ele está errado nessa história? Né? O Putin já parou com esse negócio de fingir que tem democracia, esquece essa porcaria, é ditadura mesmo, a gente que decide quem é o presidente. A China também já está nessa, né? O BRICS já é esse clubinho das ditaduras fracassadas mesmo, né? E agora o Maduro queria o apoio desse pessoal, né? O problema que o pessoal está colocando, e pelo menos o pessoal fala aqui, ó, não, a Venezuela está chateada porque o Lula não deixou a Venezuela entrar e coisa e tal. O pessoal está dizendo aqui, o Mauro Vieira falou que o Celso Amorim, na verdade, afirmou que o problema foi a quebra de confiança que provocou o veto do Brasil à entrada da Venezuela nos BRICS, né? O Brasil ficou chateado, por quê? Porque o Maduro prometeu para eles uma eleição válida, uma eleição justa, e entregou o que vocês viram que ele entregou, né? Ou seja, entregou uma fraude que todo mundo viu que é fraude. O Lula não quer admitir isso, porque o Lula ama o Maduro de paixão homossexual, mas no final das contas ele sabe que foi uma fraude. Todo mundo sabe que foi uma fraude a eleição na Venezuela, né? Até agora não entregaram as atas, não entregaram nada, só o resultado final, ganhou e ponto final e acabou, né? Então, segundo está dizendo o Celso Amorim, foi justamente isso daqui.